E se o acidente que todos acreditaram ser fatal fosse na verdade uma farsa para proteger um segredo mortal? No resumo do capítulo de Dona de Mim desta terça-feira, 16 de setembro de 2025, uma confissão chocante muda tudo o que sabíamos. E a verdade sobre Abel finalmente vem à tona. A voz do outro lado da linha diz que é Leona, afirmando que precisa falar com ela sobre o acidente, sobre o Senhor Abel. O sangue de Léo congela instantaneamente. Suas mãos começam a tremer enquanto ela segura o telefone, e por um instante, o mundo ao seu redor parece paralisado. Ela pergunta quem está falando. O homem se apresenta como Roberto, o motorista que colidiu com o carro do Senhor Abel naquela noite. Roberto tinha assistido na televisão a notícia que chocou o país inteiro. Sofia, uma menina de apenas 8 anos, havia se tornado a bilionária mais jovem do Brasil ao herdar o controle da gigante empresa Boas. Para ele, no entanto, aquela informação carregava um peso muito mais profundo e inquietante. Ele conta com a voz trêmula que viu a menina na TV recebendo a herança do pai. Quando Léo chega na casa, ela nota de imediato uma atmosfera de tensão. Um homem que ela não conhece está sentado à mesa, com um olhar aflito e as mãos inquietas. Yara a apresenta a Roberto com uma voz cautelosa, explicando que ele queria conversar com ela. Ela acrescenta que não sabe o assunto, mas que os deixará sós para que possam conversar e que retornará mais tarde. Léo pergunta, quase em um sussurro, se ele é o motorista. Roberto se põe de pé de forma respeitosa e visivelmente abalado. Ele confirma que é Roberto Silva e que precisa contar a ela o que de fato ocorreu naquela noite. Roberto pede para conversar em particular, olhando de forma nervosa para Yara. Yara entende o recado e vai discretamente para a cozinha, deixando os dois sozinhos na sala. Léo se acomoda no sofá, se preparando psicologicamente para ouvir algo que poderia transformar tudo. Roberto respira fundo e dá início à sua revelação. Ele diz à senhora Léo que vai contar exatamente o que se passou naquela noite, cada detalhe, cada segundo que ficou marcado em sua memória. Ele faz uma pausa, secando o suor da testa com as mãos trêmulas. Ele explica que estava trabalhando por quase 48 horas consecutivas, pois havia assumido 2 turnos para cobrir um colega doente. Ele admite que não deveria ter feito isso, mas que precisava muito do dinheiro extra. A exaustão de um homem pode ter sido o gatilho para uma das maiores reviravoltas desta história. Se você está tão ansioso quanto eu para descobrir o que realmente aconteceu naquela ponte, aproveite este momento para se inscrever no canal e ativar as notificações, porque a revelação está prestes a ficar ainda mais intensa. Léo ouve tudo em silêncio, com seus olhos já se enchendo de lágrimas. Ele continua seu relato, explicando que enquanto dirigia na estrada perto da ponte, ele simplesmente apagou por alguns segundos. O cansaço o venceu. Quando ele despertou, já era tarde demais e ele havia atingido o carro preto. Léo sussurra para si mesma, chocada. Roberto prossegue, com a voz embargada, dizendo que ficou desesperado. Ele parou o caminhão e correu até a beira da ponte para avaliar a situação. O carro havia saído da pista e estava caindo em direção ao rio. Roberto para de falar por um instante, revivendo aqueles segundos de puro terror em sua mente. Ele pensou que havia matado alguém, que sua vida tinha acabado naquele momento. Mas então ele ouviu uma voz. Léo se inclina, ansiosa por cada palavra. Era um pedido de socorro vindo de debaixo da ponte. Ele olhou com mais atenção e viu que o carro estava preso em algumas rochas na margem do rio e que havia um homem pendurado, lutando para se segurar. Roberto relata, com os olhos marejados de emoção, que não pensou 2 vezes. Ele desceu pela encosta da ponte, escorregando e se ferindo, mas sentia que precisava ajudar. Quando se aproximou, viu que era um senhor de cerca de 50 anos, muito bem vestido. O coração de Léo bate descontroladamente, enquanto ela põe as mãos sobre o peito. Ele estava sentindo muita dor, parecia ter quebrado costelas e o braço, mas estava consciente. Roberto segura firme na mão dele e consegue arrastá-lo para uma parte mais segura entre as pedras. Léo pergunta com a voz trêmula se ele disse alguma coisa. Roberto hesita por um instante, como se ponderasse se deveria continuar. Ele me disse o seu nome,
Abel Braz, e mencionou que tinha uma filha pequena chamada Sofia. Léo desaba em um choro profundo, repetindo para si mesma que ele estava vivo. Contudo, Roberto continua, segurando o braço dela com delicadeza. Ele me disse algo que até hoje não me deixa dormir. Léo o encara por entre as lágrimas, esperando a continuação. Ele me falou que o que aconteceu não foi um acidente comum. Ele afirmou que alguém havia sabotado os freios do carro dele, que aquilo tinha sido uma tentativa de assassinato. O mundo de Léo desaba naquele momento. A sensação é de ter levado um soco no estômago. Ela balbucia, incrédula, a palavra assassinato? Roberto confirma. Ele estava apavorado. Disse que tinha descoberto algumas coisas na empresa, segredos que certas pessoas não queriam que fossem revelados e que por isso tentaram matá-lo. Roberto se levanta e caminha até a janela, olhando para a rua como se estivesse verificando se não era observado. O senhor Abel me fez uma proposta, continua Roberto voltando para perto de Léo. Ele explicou que precisava sumir por um tempo para juntar provas contra essas pessoas perigosas, mas que não podia deixar sua filha saber que estava vivo, pois isso a colocaria em grande perigo. Léo escuta com atenção máxima, tentando assimilar cada detalhe. Então ele me entregou 2 malas cheias de dólares, mais dinheiro do que eu já vi em toda a minha vida, e me fez um pedido muito específico. Léo pergunta, ansiosa, o que ele pediu. Ele me pediu para manter segredo sobre o que realmente aconteceu, para que eu dissesse a todos que ele morreu no acidente e que o corpo fora levado pelo rio. Roberto faz uma pausa, observando a expressão de choque de Léo. Mas ele estipulou que, se após 3 meses ele não retornasse, eu deveria procurar a babá de Sofia e contar toda a verdade, pois os filhos dele não teriam a estrutura emocional para entender a situação naquele momento. Ele falou muito sobre a filha, recorda Roberto com um sorriso triste. Ele disse que Sofia era a coisa mais importante de sua vida e que tudo aquilo era para protegê-la. Léo enxuga as lágrimas tentando se controlar. Ele também mencionou você, senhora Léo. Disse que você era como uma segunda mãe para Sofia e que confiava em você mais do que em qualquer outra pessoa. Léo pergunta, emocionada, se ele realmente disse isso. Ele confirmou e me deu uma instrução muito clara. Quando eu lhe contasse a verdade, deveria dizer que ele voltaria o mais rápido possível e que a primeira pessoa a saber do retorno seria a própria Sofia. Léo permanece em silêncio por longos minutos, processando tudo isso. Sua mente trabalha a 1000 por hora, tentando montar as peças desse quebra-cabeça assustador. Roberto, ela finalmente fala. Você tem certeza absoluta de tudo isso? Ele responde que sim. Até guardou alguns documentos que o senhor Abel me entregou naquela noite. Documentos da empresa com algumas anotações. Léo tira um envelope amarelado. Ele disse que se algo acontecesse, esses documentos provariam que ele estava investigando irregularidades na Boas. Léo pega o envelope com as mãos trêmulas e o abre. São papéis com a caligrafia de Abel, anotações sobre transações financeiras suspeitas e nomes de pessoas envolvidas. Léo se põe de pé na frente de Roberto e o encara. Roberto, eu preciso que você me prometa uma coisa. Ninguém mais pode saber desta conversa. Ninguém. A vida de Sofia pode depender disso. Ele promete que guardou o segredo por 3 meses e que pode guardá-lo pelo tempo que for preciso. Ela pergunta o que ele fará se alguém o procurar fazendo perguntas sobre aquela noite. Ele responde que continuará contando a mesma história, que o senhor Abel morreu no acidente e que o corpo foi levado pelo rio. Léo respira fundo, sentindo o peso da enorme responsabilidade em seus ombros. Roberto, você disse que Abel te deu 2 malas de dólares. Onde está esse dinheiro? Ele responde que está guardado em casa, que não tocou em 1 centavo, pois sabia que um dia teria que devolvê-lo. Ela pergunta se ele acha que os documentos realmente provam algo. Roberto pega os papéis de volta e os analisa. Ele diz que não entende muito de negócios, mas que, pelo que percebeu, há nomes de pessoas importantes da Boas envolvidas em atividades ilícitas. Léo sente um arrepio percorrer sua espinha, imaginando de quem poderiam ser aqueles nomes. Roberto diz preocupado que tem medo que essas pessoas descubram que o senhor Abel está vivo. Léo completa o raciocínio dizendo que se tentaram matá-lo uma vez, podem tentar de novo. Exatamente, e agora que Sofia herdou tudo, ela também pode estar correndo perigo. O sangue de Léo gela. A ideia de Sofia estar em perigo a deixa desesperada.
Eu preciso protegê-la. Ela murmura para si mesma. Mas como, senhora? Como proteger alguém de um inimigo que você nem sabe quem é? Léo vai até a janela e olha para fora, como se buscasse um sinal de perigo. Roberto, eu tenho uma ideia, mas vou precisar da sua ajuda. Ele pergunta o que ela quer que ele faça. Primeiro, ela precisa de uma forma de contatá-lo a qualquer hora, pois se algo acontecer com ela ou com Sofia, ele pode ser a única proteção delas. Roberto anota o seu número de telefone. Segundo, ela quer que ele guarde os documentos e o dinheiro em um lugar muito seguro, pois podem precisar deles como prova. Ele diz que já pensou nisso e alugou um cofre em um banco, onde tudo está guardado. Léo, com lágrimas nos olhos, diz a Roberto que não imagina como é difícil olhar para Sofia todos os dias, sabendo que o pai dela está vivo e não poder contar a ela. Ele diz que imagina que deve ser uma